Olá, meus queridos do quinto ano, tudo bem? Hoje, em História, entramos na unidade 3, Linguagens e Debate, página 94. Coloquem aí, 94. Aqui na 94, o primeiro parágrafo diz assim: uma das principais necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Lógico, para entender essa necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. Então, nós temos aqui, nessa página, observe, algumas imagens que mostram as pessoas se comunicando de forma diferente. Aqui na primeira nós temos a linguagem da informática, a linguagem da pintura. Aqui embaixo nós temos o alfabeto de Libras, né? A pessoa se comunicando através dos gestos. Aqui em cima nós temos a dança. E aqui embaixo a música, né? Que é o batuque dos tambores. Muito bem, esse modo aqui, modo de comunicação também. Não só a fala, ela é usada para comunicação. Na página 96, explica que a fala, ela é a forma mais antiga de comunicação. Sim, mas ela não é a única, como nós acabamos de ver. Ao longo do tempo, o ser humano criou várias outras linguagens além da oral. Oral quer dizer a fala, você falar. Para expressar suas necessidades, seus sentimentos, ele criou linguagens como a dança, o teatro, a música, além da informática, a escrita, a visual, a de Libras, que é aquela que as pessoas que têm deficiência auditiva, elas comunicam, certo? E nós vamos entrar aqui nosso primeiro item, sobre a linguagem do internetês. Será que é internetês? Pelo próprio nome já diz, é a linguagem da internet. As pessoas hoje criaram uma linguagem própria para se comunicar na internet. Exatamente. Antigamente, as pessoas procuravam escrever corretamente todas as palavras. Hoje em dia, elas estão abreviando tudo que escreve. E para isso, elas utilizam em suas mensagens os emotions, né, que são aquelas figurinhas, aqueles rostinhos amarelinhos sorridentes ou tristes, para expressar os sentimentos, e os ícones. Aqui nós temos, olha só, uma mensagem toda utilizando os ícones e emotions. Depois vocês vão decifrar bem direitinho, certo? A mensagem que está passando. Aqui são ditados populares. Esses que os pais da gente costumam falar e a gente, ao longo do tempo, pela cultura brasileira, né, que faz parte do folclore, a gente também vai utilizando em nossa vida. Na página 97, nós temos a linguagem da pintura. Nós sabemos, pelos conteúdos passados, que a pintura ela é utilizada muitos anos atrás. Ela foi feita nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Isso mesmo. As pinturas rupestres eram um modo que a civilização antiga tinha de se comunicar. Como eles não dominavam ainda a fala e nem a escrita, não sabiam escrever, eram através dos desenhos que eles iam fazer a sua comunicação. Para isso, eles utilizavam uma técnica do cisel. Cisel é o instrumento manual usado para entalhar e esculpir. Então, deixa eu botar aqui bem no meio. Então, o cisel, eles utilizavam para fazer esses desenhos nas paredes das cavernas. Nós temos até um aqui, olha só. Aqui é uma espécie de um boi, né? Então, eles desenhavam lá nas paredes das cavernas o que eles precisavam para se comunicar para outras pessoas que fossem chegar. Porque eles não ficavam só num lugar. Como a gente lembra, eles eram nômades, eles procuravam lugares onde tivesse caça e água para eles se alimentarem. Então, eles deixavam ali na parede escrito quais eram os animais que tinham em abundância naquele lugar. Então, eles desenhavam. Então, as próximas pessoas que chegassem ali, através daqueles desenhos, eles iriam saber identificar o que era. Claramente que a gente fosse lá, chegasse numa caverna dessa e fosse olhar aqueles desenhos, talvez nós não soubéssemos o significado de cada desenho, mas as pessoas daquela época, eles sabiam. Então, eles faziam seus desenhos chamados de pintura rupestre, pinturas em paredes das cavernas. Na página 98, aí sim a gente já começa com a linguagem escrita, a linguagem da escrita. Então, eu vou ler para vocês esse parágrafo que é bem interessante. Durante muito tempo, se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia por volta de 3500 AC. Vocês lembram que é AC, né? Antes de Cristo. Muito bem. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Dizem que ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia,
no Egito, na Índia ou na China. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios, a gente já viu que são os sumérios, eram um dos povos da Mesopotâmia. Não ocorreu de uma hora para outra. Ele resultou de um longo processo e acredita-se que essa necessidade da escrita surgiu porque os comerciantes precisavam anotar a circulação dos seus produtos, os pagamentos que eles faziam e que eles recebiam. A gente tem que lembrar que naquela época não se tinha dinheiro como se tem hoje. Então, eles utilizavam as técnicas deles para receber os seus pagamentos. Naquele tempo, eram até umas pedrinhas que se utilizavam. Nós temos aqui, olha só, um pastor utilizando uma forma de escrita, que eu vou já mostrar para vocês qual era. Então, ele está contando aqui, ó, o rebanho dele, tá vendo? Ele está contando o rebanho dele para que depois ele pudesse passar essa informação para frente. Na página 99, temos o seguinte parágrafo. Os sumérios, que são os povos antigos da Mesopotâmia, escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida. Eles pegavam uma argila, iam moldando e faziam um bloquinho, que depois era colocado ao sol para secar. Para escrever, eles usavam uma espécie de palito. Eles faziam um palitinho, certo? Aqui a gente não utiliza o lápis. Lá eles faziam um palitinho afiado na ponta, para fazer uma pontinha, né, uma pontinha triangular, com o qual eles faziam os sinais de formas de cunha, que era chamado escrita cuneiforme. Olha só, o que era a escrita cuneiforme? Era justamente isso, eles pegavam um barrinho, dá para ver aí, centralizar? Eles pegavam esse barrinho e essa cunha, né, que é uma pecinha, e eles iam cavando naquela argilazinha que eles tinham moldado antes. Então, é isso daqui, ó. Então, eles faziam o quê? Eles moldavam essa argila, tá vendo? Eles moldavam, botavam para secar. Aí, eles faziam isso daqui, que era a cunha, e eles iam marcando naquela argila os ícones, que a gente pode dizer assim, que era próprio daquela época. Então, cada coisa dessa daqui era uma comunicação, era uma linguagem própria deles, que eles faziam da escrita deles. Logicamente, nós não sabemos decifrar, porque nós não temos, né, o estudo necessário para saber o que é que eles queriam dizer com isso. Mas aqui na legenda da foto tinha, na fotografia podemos ver uma placa de argila, que eu já disse como era, dos Sumérios, de 2350 AC, antes de Cristo, com caracteres uniformes, registrando a existência de bodes e carneiros, que é justamente o que esse senhor está fazendo aqui. Ele está registrando quantos bodes e carneiros ele tem. Interessante, né, essa forma de comunicação. Por quê? Porque aqui ele não dominava ainda a nossa escrita. Na página 100, a gente vai também ver outra coisa bem interessante. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas, que vocês já aprenderam, né, o que é, e a escrita chinesa utilizava aí o ideograma. Então, vamos entender o que é isso. Os egípcios utilizavam o pictograma e os chineses os ideogramas. Os pictogramas eram desenhos simplificados e estilizados que representavam objetos ou seres. E os ideogramas eram símbolos que retratavam uma ideia ou um acontecimento. Não tem aquelas letrinhas chinesas que as pessoas gostam de tatuar no braço, e muitas vezes a gente não sabe nem o significado? Pois é, ali é um ideograma. Cada ideogramazinho daquele, cada desenho chinesinho daquele, representa uma ideia que junta, forma o que a pessoa quer dizer. Pois muito bem. As escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e números, e somente a pessoa praticada ali, que era estudada sobre aquilo, saberia dizer qual era a mensagem que estava passando. Nós temos aqui, olha só, uma estátua do ano 2500 AC. Olha só, interessante, né? Agora vamos entrar na época do alfabeto. Agora sim já estamos entrando numa era mais moderna. Vamos ver o alfabeto fenício, ainda na página 100. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com os outros povos, levou os fenícios a desenvolverem um alfabeto. Esse alfabeto, desenvolvido e divulgado
pelos fenícios por volta de 1100 a.C., revolucionou as comunicações entre pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia a dia. Então foram os fenícios os precursores, os inventores do alfabeto. Não era o alfabeto como nós temos no nosso alfabeto de aprender a ler e escrever. Vamos ver como era o alfabeto deles. Então aqui na página 101 está explicando. Em vez de milhares de ideogramas, que eram aquelas ideias, né, que queria dizer cada mensagem que a pessoa queria passar, em vez de ideograma como os chineses, os fenícios, eles fizeram 22 sinais. Cada um deles correspondia a um som. E não só uma ideia, mas sim a uma palavra. A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito simples e prática, bem diferente das outras inventadas, né, do que a chinesa e a mesopotâmica. Que enquanto a chinesa fazia os ideogramas bem difíceis das pessoas entenderem, e os mesopotâmicos faziam os seus pictogramas, esse alfabeto fenício, ele veio para dar uma ajuda muito grande, porque além de ter os símbolos, tinha um som, então já era mais fácil. Assim, as pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento antes reservados a umas poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes. Os gregos, mais tarde, os gregos acrescentaram a elas as vogais. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o nosso alfabeto que nós usamos. Então, nós temos aqui, olha só, esse primeiro aqui, né, feito em argila, é o alfabeto fenício. Aí já veio esse daqui, ó, colocando letras mais parecidas com os nossos, que foi o alfabeto grego, e esse de baixo, que é o nosso alfabeto, chamado alfabeto latino, que é o que nós conhecemos. Então, vejam que esse fenício, ele era utilizado com caracteres, mas tinha som. E eles inventaram as consoantes. Aí vieram os gregos, colocaram as vogais. E serviu de base para o nosso alfabeto, que nós conhecemos hoje, com todas as nossas letrinhas. Interessante, não é? Então, vamos continuar. Na página... Não vamos continuar, não, desculpe. Acaba aqui, na página 101, o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula, desculpe, nós vamos para a linguagem do teatro, que também é uma forma de comunicação. Não vai ter tarefa do livro para vocês fazerem, mas tem uma tarefinha lá na plataforma, ok? Até a próxima aula e um beijo no coração. Tchau!